os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria podermos estar reunidos para mais uma vez celebrarmos ao Senhor e podermos partilhar a sua palavra. Aleluia. Nós estamos em tempos difíceis. A única coisa que alivia a nossa alma, que conserta a nossa vida, é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa fábrica. Somos felizes por conhecermos o Deus da nossa criação. Deus que nos criou, Deus que nos deu a vida, Deus que nos resgatou, Deus que nos tornou seus filhos. Amém. Verdadeiramente somos filhos do Altíssimo. Sem mais perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 10, versículos 10 a palavra do nosso Deus declara: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra do Senhor. Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Ela nos diz aqui que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aqui a gente encontra três funções que o ladrão executa na terra. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Aleluia. Mas Jesus disse: eu vim. Jesus aqui mostra que não apenas o ladrão que vem, mas Jesus aqui afirma: eu também vim. Então cada um vem com uma missão. Amém? Cada um trouxe uma agenda de serviço aqui na terra. A agenda do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas a agenda de Jesus é dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Portanto, nós falaremos longamente acerca disso. E eu quero também convidar-me a ler o livro de Isaías. Abrir o livro de Isaías, capítulo 9, versículos de número 3. Isaías 9, versículos de número 3. Esse capítulo já é do teu conhecimento. Certamente nós falamos bastante sobre esse capítulo. O versículo número 3 diz assim: tu tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Aleluia. O profeta aqui ele viu algo impressionante.
profeta viu aquilo que Deus fez. Ele disse: Senhor, tu multiplicaste este povo e deste-lhe alegria, aumentaste a alegria, e eles se alegram diante de ti. Olha como você louvou diante do Senhor, né? Até se esqueceu dele, né? Nesse momento é como se no mundo não tivesse nenhum outro lugar mais de tristeza e enfim. O único lugar é este momento, é esta ocasião, né? O profeta viu isso. Isso é por conta da alegria que o Senhor multiplicou. E não só como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Pronto, eles se alegram como se alegra os que fazem grande colheita e aqueles que tomam do despojo. Aleluia. Portanto, eu quero aqui antecipar, anunciar que hoje estaremos firmando uma base e nós vamos antecipar o nosso monte para esta semana. Amém? Amém. Mas com o seguinte quadro geral: tomando a nossa colheita e repartindo o nosso despojo. Amém? Amém? Tomando a nossa colheita e repartindo o nosso despojo. Portanto, a gente vê aqui a palavra de Deus. Deus vem com alegria do povo que tomou da sua colheita. E não só o profeta viu o povo que tomou a sua colheita, mas também viu o mesmo povo, não apenas tomou a colheita, mas que também tomou o despojo. Amém? Também tomou o despojo. Portanto, nós estamos numa sequência de eventos, e é por isso que marcamos este tema para dar sequência de onde nós terminamos esta semana. João, no capítulo, e eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque a palavra que vamos ministrar hoje é uma palavra tipo de difícil compreensão. Amém? Porque ela nos leva para um âmbito que nunca não se prega. E talvez hoje é a primeira vez que você vai poder entender essa base que estamos aqui a estabelecer. João, nós estamos no capítulo 10 de João, capítulo 10 do Evangelho de João. E aqui nós vamos começar a leitura no versículo 1. Versículo 1, versículo número 1. Jesus, essas são palavras de Jesus. Jesus vai dando alguma informação. Mas tudo que Jesus está a falar aqui é uma parábola. E o interessante aqui é que Jesus, ao contar, ao trazer essa figura, ao falar esta parábola, ele tinha em vista uma visão, amém? Uma realidade que ele queria transmitir. Mas só que ele viu a maneira como as pessoas processam as informações. Então ele tentou trazer
o exemplo mais próximo para dar a entender a palavra que ele quer comunicar. É por isso que no versículo 6, o versículo 6 diz: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Havia um sentido que Jesus queria que eles compreendessem. Mas o texto diz que, João que escreveu, ele diz que as pessoas não compreenderam, não entenderam o sentido dessa parábola. Então vamos na parábola, vamos naquilo que Jesus, vamos nas palavras de Jesus. Por que Jesus falou dessa maneira? O versículo 1 começa a dizer: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6, repetindo o versículo 6, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aleluia. Agora, é interessante, Jesus aqui, ele apresenta essa parábola para transmitir uma realidade. E ele começa a dizer: em verdade eu vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o cordeiro ouve as ovelhas, o cordeiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e eles o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a gente vê aqui, primeiro, a presença do ladrão ou salteador. Amém? Nós vamos ver aqui a presença de um pastor, o pastor do rebanho. Vamos ver aqui a presença do porteiro e a presença das ovelhas. Todos nós já ouvimos que quando Jesus, ao falar desta parábola, ele está referindo-se a nós como ovelhas, como suas ovelhas, e ouvimos a sua voz.
E o ladrão é o diabo, que vai distribuir muitas vidas, enfim. Portanto, vamos entender esta parábola num outro ângulo, num novo ângulo, da base que nós queremos estabelecer aqui hoje. Veja, tem um rebanho. Nós precisamos entender que quando Jesus aqui fala do rebanho, ele está se referindo à terra. Amém? Ele está referindo-se à terra. Mas Jesus disse: aquele que entra pela porta é o pastor. Mas aquele que não entra pela porta é ladrão. Jesus mostra aqui que esse rebanho tem um porteiro, tem alguém, tem guarda na porta. E a ideia que a gente vê aqui, que a Bíblia nos transmite, é que este porteiro, a missão do porteiro, primeiro é reconhecer a presença do pastor e abrir a porta para entrar e sair com as ovelhas. Mas também a gente percebe aqui que as ovelhas não reconhecem uma outra voz senão a voz de quem? Do pastor. Amém? Ok. Então, nesse contexto a gente vê que fora do rebanho encontra-se posicionado ao redor do rebanho os ladrões, e não apenas ladrões, salteadores, porque quando vamos ver ali em frente, o lobo está lá também, os mercenários também estão lá. Quer dizer, é um conjunto de indivíduos que estão fora, que eles não podem entrar pela porta, a não ser que entram pela janela para ver, ou pela janela ou por algum outro lugar, para ver se conseguem fazer o quê? Roubar algumas ofertas. Agora, presta muito bem atenção nisso. A porta de entrada na terra, nós vamos encontrar aqui versículo 17, versículo 7. João 10:17. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Agora, presta bem atenção. Parece contraditório aqui. É como se Jesus, na primeira parte, Jesus está apresentando alguém como porta. Porta simplesmente como porta. Mas quando a gente vem aqui no versículo 7, ele diz: eu sou a porta. E ele diz: aquele que não entra pela porta é ladrão. Quem entra pela porta é pastor. E ele aqui afirma, ele próprio sendo a porta, e ele próprio também sendo o pastor. Ele é a porta e ele próprio é o pastor. Isso nos leva a seguinte entendimento: que a porta de entrada de qualquer ser aqui na terra, para ter direitos legais na terra,
se chama palavra. Amém? A primeira coisa que a gente precisa entender, a porta é a palavra. Nós entramos aqui na terra, primeiramente por meio da palavra, porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre a terra. Então, e a palavra, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Jesus está querendo dizer que aquele que não entrou aqui, quem não passa pela porta, pelo direito legal, pela via legal, é ladrão. E a via legal, primeiramente, é a palavra de Deus. Tem que haver uma palavra liberada para se entrar na terra. Até mesmo Jesus, para nascer na terra, primeiramente houve a intervenção do que? Da palavra, porque o anjo chegou até a Maria e disse: tu terás um filho. Então logo a palavra foi liberada. No momento que a palavra foi liberada, o filho começou a ser formado onde? No ventre. Então a gente veja a seguinte linha aqui: o homem entra na terra por meio da palavra. A palavra é a porta de entrada. Se Deus não falou sobre alguém, se Deus não falou sobre alguém para nascer na terra, por mais que essa pessoa esteja na terra, não tem direito legal na terra, ok? E nós vamos ver aqui Jesus dizendo que no versículo 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Bem, quando Jesus nasceu na terra, já encontrou o ladrão e o salteador na terra. Mas como foi que eles vieram na terra? Porque Deus não liberou nenhuma palavra para eles vir viver na terra, mas entraram na terra por uma via ilegal. E veja aqui, a via ilegal. Quando a gente vê Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18, nós vamos ver como o ladrão, o salteador, os mercenários entraram na terra. Eles não foram criados legalmente para viver na terra, porque Salmos, Davi diz assim: os céus pertencem a quem? A Deus. Mas a terra deu a ele, a quem? Aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens. E ao dar a terra, e veja que existe uma palavra. A palavra é o direito legal, é o meio legal de se entrar onde? Na terra. Mas para a manifestação do homem e se tornar visível, porque a palavra é invisível. Para a palavra se tornar visível, Deus precisou de usar a própria terra. A terra se tornou um instrumento para a manifestação visível do homem, porque o homem foi formado, o corpo do homem foi formado da onde? Do pó da terra. Da terra veio o homem, e do homem veio a mulher, e da mulher vieram toda a raça humana. Amém? Ok, então veja aqui, para que o homem tenha direito legal aqui na terra, precisa de um corpo. De um corpo. Por isso que Jesus disse, ao entrar o Senhor no mundo, Hebreus sustenta ali o Ezequiel, Hebreus 10:5
Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Ao entrar no mundo. Então existe uma maneira de entrar no mundo. Primeiro, pela palavra. Segundo, pelo nascimento físico. Amém? Porque é preciso que haja formação do corpo. Deus teve que usar a terra para formar o corpo do primeiro homem. E Deus, depois que Deus formou o primeiro homem, Deus teve que usar o homem para formar o quê? A mulher. Depois que Deus formou a mulher, Deus teve que usar a mulher para gerar o quê? Para gerar filhos, enfim. E assim a raça humana veio surgir aqui na terra desta maneira. Aleluia. Agora, Jesus disse que alguns, aqueles que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Ezequiel capítulo 28, versículos 17 e 18. Alguém achou texto? Para tomar a leitura, o que diz? Ezequiel. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Amém. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis que vos, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades. Na injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Amém? O que o texto diz? Deus diz que eu te lancei. Eu te expulsei dos céus. E quando ele foi expulso dos céus, onde é que ele foi cair? Ele caiu de paraquedas. Não tem qualquer direito legal. Amém? Não tem qualquer direito legal. Ele não nasceu. E ele não tem qualquer corpo que lhe dá direito legal para mover-se na terra. Mas uma coisa Deus disse: todos que estão na terra vão ver as tuas iniquidades, as tuas obras e a tua destruição. Aleluia. A palavra, portanto, aqui mostra algo interessante. Jesus disse: eu sou a porta. E aqui no capítulo 10, enquanto Jesus está a trazer essa informação, ele vai dizer algumas coisas que chocaram todo mundo que estava a escutar essa pregação. Quando ele começa a dizer que ele e o Pai são um. Os fariseus entenderam isso. Claro. Como você é capaz de dizer isso? Você blasfema contra Deus.
sendo tu homem, se faz igual a Deus. E Jesus faz a citação de Salmos, que diz: não está escrito na nossa lei, eu disse, sois deuses. Portanto, Jesus tinha algum motivo de trazer esta parábola, porque o que ele queria é dar a entender às pessoas a dimensão que o homem tem em relação à terra, a autoridade que o homem tem em relação à terra, o poder que o homem tem em relação à terra. Porque ele não falou isso por falar, ele falou isso para que tanto os discípulos, assim como os fariseus, pudessem entender essa parábola. E ele começou a tocar nos aspectos muito profundos, mostrar. O que Jesus está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar a nós que assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Assim como vocês estão em mim, eu estou no Pai. Assim como filhos que nasceram aqui do mesmo jeito que eu nasci aqui na terra, temos a mesma autoridade para decidir. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sou a porta. E Jesus, ao mostrar que ele é a porta, ele está querendo nos ensinar que essa deve ser a visão que cada filho de Deus deve ter dele mesmo. Você precisa ter esta visão, como filho de Deus, você precisa ter esta visão, que você é a porta. Do mesmo jeito que Jesus disse: eu sou o bom pastor, ele quer que cada filho tenha esta visão, que você é o bom pastor, que significa que você tem um rebanho aqui na terra, tem um rebanho que você precisa proteger, tem um rebanho que você precisa proteger, e diante desse rebanho tem ladrões, tem mercenários, tem salteadores que estão interessados em roubar, em matar, em destruir o teu rebanho. Aleluia! O que mostra que Jesus aqui, ele está transmitindo para nós o entendimento de que existe um rebanho e nesse rebanho só o pastor pode entrar. Se você é pastor e entrar no rebanho, o porteiro conhece o pastor. Só faltou ele dizer: eu sou o porteiro. Porque não existe diferença entre a porta, o porteiro e o pastor. É toda a mesma pessoa. Amém? É a mesma pessoa. Então você precisa ser o pastor. Precisa primeiramente identificar o teu rebanho. Quando nós viemos aqui na terra, já encontramos muitos ladrões, muitos salteadores, como Jesus disse. Vieram antes de nós. Nós já encontramos a terra totalmente destruída. Nós já encontramos a operação do ladrão, dos lobos, enfim. Os lobos em operação. Mas é interessante que Jesus aqui mostra
que se você entrar pela porta, aquele que entrou pela porta é pastor. Como pastor, as ovelhas lhe ouvem. Então você precisa entender isso, que como pastor da tua vida, você tem ovelhas que estão à espera para ouvir a tua voz. Agora, no contexto judaico, porque para Jesus pegar essa ilustração, esta parábola e trazer ensino, é porque esta parábola estava relacionada com o estilo de vida deles, o tipo de vida deles. Aquele povo era povo que tinha o rebanho, a criação de gado, como seu tesouro, como sua riqueza, como sua fonte de renda. Era povo que era conhecido muito na criação de gado. A riqueza de cada homem era conhecido pelo número, pelas cabeças de gado, pelo número de gado que ele tinha. Então, quando Jesus ele traz essa ilustração, ele está querendo mostrar, amém, que para nós, a nossa fonte de renda, a nossa fonte por onde vem nosso rendimento, ali onde vem o nosso gado, que é a base para a nossa subsistência, é a base para o nosso sustento, esse é o nosso rebanho. E o diabo, o ladrão, é alguém que está preocupado para destruir, é alguém que anda ao redor de tudo quanto é rebanho, para encontrar uma possibilidade de entrar no rebanho, ou então de pegar alguma coisa, caso a ovelha se descuide. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Jesus, ao trazer essa ilustração, é porque aquela era a cultura do povo. Quando você lê as escrituras, você vai ver que os patriarcas, suas fontes de renda, seus recursos eram conhecidos pelo gado que eles tinham. O resto ele fazia um troca com o gado. Você dá X cabeça de gado, eu te dou isso. A pergunta era feita assim: você quer ouro, quer prata, vamos trocar com gado. Enfim. Então aquele que tinha mais gado, tinha mais recursos, ele poderia fazer troca com qualquer outro comerciante, com qualquer outro empresário, com qualquer outra pessoa que tivesse interessado em ter, até mesmo no sacrifício era necessário ter ovelhas para o sacrifício. Então tem que procurar quem tem ovelhas para o sacrifício e ele comprar sua ovelha. E Jesus pega esta ilustração e ele começa a falar ao povo. Cada um de nós é filho de Deus. Você é filho de Deus. Há um rebanho preparado por Deus para ti. Você não apenas é um filho de Deus, mas você também é pastor de um rebanho. E como pastor do rebanho, é tua responsabilidade como pastor de rebanho. Eu não estou me referindo ao pastor de rebanho como estamos aqui sentados. Não.
Estou me referindo de você como pastor. Amém? Eu estou me referindo de rebanho como teu trabalho, aquilo que você faz, ali de onde vem tua renda. Porque onde sai a tua renda, tem muitos ladrões a espreitar. Tem muitos mercenários enviados para monitorar o teu rebanho. Tem muitos mercenários, tem muitos lobos que o objetivo é ir para poder destruir o teu rebanho. Mas algo que nós precisamos entender aqui, que Jesus, o Deus que nos criou, ao invés de Ele preparar um rebanho para nós, Ele colocou um porteiro, um guarda na porta do nosso rebanho, para impedir. Por que as pessoas colocam guarda nas suas casas, nas suas empresas? Qual é o motivo? Qual é a razão? Por que se protege alguma coisa? Porque pode correr o risco de ser assaltado. É ou não? Nós só mantemos em segurança, só podemos guardar em alguma coisa, só podemos contratar uma equipe de segurança para guardar aquilo que temos, quando sabemos que existe um perigo, que alguém pode entrar e roubar. Amém? E que é interessante aqui notar, Jesus disse aqui que o pastor das ovelhas, ele entra no seu rebanho. Ele não só entra no seu rebanho, mas como que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Cada ovelha tem um nome. Amém? As suas ovelhas têm um nome. Dentro do teu rebanho, as ovelhas têm nome. E o nome de uma ovelha não é o nome da outra. São nomes diferentes. Depende daquilo que você visualiza no seu rebanho. São nomes diferentes. Mas é interessante aqui Jesus mostrar que essas ovelhas, elas não escutam outra voz. Só escutam a voz do seu pastor. E o pastor, quando chega na porta, o porteiro abre, porque o porteiro sabe identificar o pastor, e sabe identificar o lobo, sabe identificar o mercenário, sabe que esse aqui é ladrão, enfim. Isso é pela voz. É pela voz. O que significa que o pastor, para se comunicar com as suas ovelhas, ele precisa articular as palavras. Agora, a palavra está interligada, intimamente ligada com a voz. Mas a diferença que existe é que a palavra, se não for articulada, a palavra mantém-se ali. Amém? Mas para a palavra surtir efeito, alguém tem que articular essa palavra. Alguém tem que dar vida, voz a essa palavra. Tem que falar a palavra. Porque a Bíblia diz que no princípio era a palavra existiu desde o princípio. Mas enquanto a palavra existiu no princípio, não houve nada. Até no momento em que alguém diz, haja. E ali começou a existir. As coisas começaram a funcionar. Aleluia. Por meio de quê? Da voz que diz, haja. Então aqui a gente vê que as ovelhas
ouvem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o pastor, ele entra no rebanho e sai. Ele entra e sai. Ele entra para chamar as ovelhas e sai de lá com as suas ovelhas. E o texto diz que quando ele sai, ele fica à frente e as ovelhas vão seguir. E é interessante aqui notar que, apesar de que fora do rebanho o ladrão está ali, os mercenários estão ali, os lobos estão ali, mas os lobos, quando veem que essas ovelhas estão com o pastor, nenhum lobo se atreve em vir tocar na ovelha, porque sabe que o pastor deles está ali. Amém. Aleluia. Qual é a base que nós estamos aqui? Qual é a base que nós estamos trazendo a estender aqui? Estamos a estender aqui base porque nós entramos num mundo que nós já encontramos um mundo totalmente destruído. Um mundo totalmente destruído. Nascemos em famílias totalmente complicadas, onde muitos mercenários vieram nas nossas famílias. Alguns mercenários vieram com o intuito de que são bons. Por exemplo, há um texto aqui que diz assim que o mercenário, porque ele é mercenário, quando vir o lobo, ele foge, ele abandona a ovelha, porque o mercenário não tem condições para guardar e defender a ovelha diante do lobo. Então, quando o mercenário vê que está a vir lobo, simplesmente o mercenário foge. Não posso dar a minha vida, não posso fazer isso. Simplesmente abandona a ovelha e o lobo vem aí. E são naturezas diferentes. O lobo é um predador. A ovelha é sempre uma vítima. E o mercenário é aquele que vem camuflado, que é alguma coisa, enquanto não. Nós nascemos num mundo totalmente dominado, num mundo onde nós já encontramos os problemas, as confusões, num mundo onde já encontramos os mercenários entraram, tomaram posições, estão a fazer tudo. E nós entramos nesse mundo. Portanto, nós precisamos entender que nós não entramos nesse mundo para sermos vítimas. Nós entramos neste mundo para fazer diferença. Nós entramos neste mundo para termos a função da porta. Amém? Até o momento em que você começa a ver que você é a porta, alguma coisa só entra no teu rebanho por meio de você. Se você permitir, se você autorizar, é aqui onde a palavra é necessária. Amém? É aqui onde a palavra é necessária. Então nós queremos uma semana de briga, porque existem lobos, existem mercenários, existem ladrões, existem salteadores que estão atentos, que estão rondando a volta do rebanho, querem encontrar uma brecha para entrar e devorar as nossas ovelhas. Mas é chegado o momento de nós nos posicionarmos como porta e dizer: daqui em diante eu não apenas sou a porta, mas eu também sou o próprio porteiro. Amém. Eu sei o meu momento de entrar no meu rebanho, para tirar o meu rebanho, para sair comigo de dentro para fora. A presença do pastor impede
os lobos Amém. de devorar o rebanho. A presença do pastor impede os ladrões de tomar do seu rebanho. Então, isso é um posicionamento nosso. Jesus estava ali a dizer que assim como Ele é, assim nós somos. Assim como Ele deu a vida, nós também demos a vida pelo nosso rebanho. Nós não aceitamos que o ladrão que veio primeiro, que veio antes de nós, venha a destruir o nosso rebanho, a nossa ovelha. Há um rebanho preparado por Deus para cada filho. Cada filho é um pastor de ovelhas. Cada filho é uma porta. Você precisa aprender a se posicionar como porta e começar a declarar: eu sou a porta. Aleluia. Eu sou o pastor. Porque aquilo que Deus te deu é teu. A bênção que Deus te deu é tua. E o inimigo faz tudo para tentar destruir a bênção de Deus, para tentar roubar a bênção de Deus, para tentar matar a bênção que Deus te deu. Mas é tempo de nós nos posicionarmos e cuidar do nosso rebanho, porque Deus nos deu autoridade para isso. Você tem autoridade sobre os ladrões, os mercenários. Não há mercenário que recebeu legalidade para destruir nosso rebanho. Aleluia. Não há. E é por isso que Deus, o profeta, no texto de Isaías, o profeta diz que este povo, Deus multiplicou a alegria deste povo. Deus multiplicou a alegria deste povo. E este povo é um povo que tomou da sua colheita e se alegra pelo seu despojo. É tempo de nós nos posicionarmos e dizer: ninguém toca na minha colheita. Não há ladrão. Não há ladrão que toca na nossa colheita. A nossa colheita, os nossos campos são importantes para nós, são sagrados para nós, e o ladrão não pode tocar, o ladrão não pode roubar. Aleluia. Jesus, é interessante que Jesus, ele diz algo interessante: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Uau! Isso nos dá a ideia de que o lobo, apesar de que o lobo é predador, mas esta ovelha tem uma característica, que quando a ovelha está em companhia do seu pastor, não há lobo que toca nela. Porque se o lobo fosse um bicho tão ferroso, o Senhor não teria enviado.
Senhor vai enviar, sabe que tem lobo, e vai enviar uma ovelha no meio de lobo. Então, se a gente entende a natureza que Jesus está transferindo para a ovelha, isso vai nos dar a entender, nós vamos compreender que por conta da natureza que Deus transferiu para a ovelha, essa natureza em si torna a ovelha protegida. O lobo vê e começa a se confundir. O lobo começa, mas eu vejo, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma ovelha, mas ao mesmo tempo eu vejo um pastor dentro da ovelha. E cada vez que o lobo tenta se aproximar, vem o pastor da ovelha, que se estende ao lado da sua ovelha e o lobo foge. Precisamos entender isso. Aleluia. Então nós estamos aqui porque ao longo da semana nós vamos usar a nossa voz, porque o pastor precisa dar voz à palavra. Você como pastor precisa dar voz à tua palavra. A palavra não pode ficar muda. A palavra tem que ser articulada. A palavra tem que ser falada. E a ovelha foi desenhada para ouvir a voz do seu pastor. As tuas ovelhas têm nome. E as tuas ovelhas foram criadas para ouvir a tua voz. As tuas ovelhas não foram criadas para ouvir voz de outra pessoa. As tuas ovelhas foram criadas para ouvir a tua voz. Significa que quem vai chamar a ovelha nome por nome é você. Você precisa identificar as tuas ovelhas. Você precisa saber quais são as tuas ovelhas. Onde estão as tuas ovelhas? E você entra e sai. Entra e sai. Você é o único que entra no rebanho. E quando sai do rebanho, você sai com as tuas ovelhas. E quando você sai com as tuas ovelhas, as ovelhas sabem que você está caminhando, você é que dá direção para onde as ovelhas devem ir. Aleluia. Portanto, Jesus usa a ovelha dele como uma linguagem simbólica. Naquele tempo, repito, a ovelha era fonte de rendimento, era fonte de receita, era fonte de riqueza do povo no passado. Ele, ao trazer este exemplo da ovelha para o nosso tempo, ele está a mostrar que aquilo que é fonte, que é tua fonte de receita, tua fonte de rendimento é tua ovelha. E você é a única pessoa que conhece o nome das tuas ovelhas. As tuas ovelhas têm nome. Você está me entendendo? As tuas ovelhas têm nome.
Aleluia. E se as tuas ovelhas têm nome, você conhece o nome das suas ovelhas. Porque ele diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Nome por nome. Amém. E elas, enquanto são chamadas pelo pastor, elas ouvem. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Nascemos no mundo, repito, onde já encontramos mercenários, todo tipo de ladrões, todo tipo de lobos. Não importa o formato que esses lobos vão trazer, porque tanto os ladrões como os lobos são linguagens figuradas que Jesus vai trazer nesta parábola. Tudo é parábola para mostrar determinadas situações que vêm para poder destruir, para poder roubar, para poder matar aquilo que é nosso. Então, esse tempo, essa semana, entenda que você tem um rebanho. Eu não sei qual é o nome das tuas ovelhas. A única pessoa que sabe você precisa entrar no teu rebanho, porque você mesmo é a porta do rebanho. O que significa, e porta significa decisão. É você que toma a decisão de dizer, não, nesse momento eu vou chamar isso, eu vou chamar aquilo. Aleluia. Porque a tua ovelha tem nome. Por isso que Paulo diz que o Deus que vivifica, o Deus que nós cremos, o Deus que chama a existência as coisas que não são manifestas fisicamente. E Ele chama pelo seu nome, como se já tivesse sido manifesto. Elas estão no reino, elas estão na palavra. As coisas estão no reino da palavra. Mas para a manifestação entre o reino da palavra para o reino da matéria, é preciso a voz. É preciso uma voz. Voz. Aleluia. Todos nós viemos aqui na terra porque o Senhor formou um corpo. Ao vir do mundo, o Senhor disse: corpo me formaste. O Senhor não queria que eu viesse por meio de um sacrifício, por meio de oferta, mas o Senhor formou para mim um corpo. E eu fiquei incubado no ventre de uma mulher e nasci. Logo entrei nesse mundo, entrei no plano físico, entrei no plano da matéria. Então é nossa responsabilidade entrarmos no reino da palavra e chamar a palavra que está lá no reino da palavra, no reino do invisível, no reino tipo que do nada, e invocar aquilo para a manifestação daquilo da nossa ovelha, de forma que possa sair do rebanho onde está. Aleluia. Portanto, como a gente vê aqui, tanto a porta é o Senhor, o pastor é o Senhor Jesus, o cordeiro também é Ele. Mas Ele está nos transmitir aqui. Está escrito. Vocês também. Está escrito na vossa lei.
Então ele está trazendo aqui uma dose a mais, uma dose de compreensão a mais. Que do mesmo jeito que ele é, assim nós também somos neste mundo. Eu sou o pastor das minhas ovelhas. Eu sou a porta do meu rebanho. Ninguém passa pela minha porta sem a minha permissão, sem que eu abra a porta para entrar. E o único que é capaz de entrar é o pastor. A outra pessoa não pode entrar. Aleluia. E aqui é onde a gente começa a colher aquilo que é nosso, o nosso fruto, e a gente, e consequentemente, a gente toma o nosso despojo. Amém? Porque aquilo que o ladrão roubou, a gente toma de volta. É o nosso despojo. É o despojo que nós repartimos. Aleluia. Então, amados, eu não sei como se chama as suas ovelhas, mas uma coisa eu sei: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Você é o dono do teu rebanho. Eu não sei o que você é. Qual é a tua fonte de rendimento? Qual é a tua fonte de receita? O que é que você faz? Qual é o teu trabalho? Eu não sei o que deu errado. Você percebeu que houve uma invasão de forças externas, como lobos que se manifestam em diferentes naturezas, como ladrões, salteadores ou mercenários. Nós nascemos num mundo onde muita coisa foi minada. Nascemos num mundo onde já encontramos muita confusão. Nascemos num mundo onde muitos mercenários que vieram disfarçados de pastores para tentar cuidar aquilo que é nosso, mas que depois que eles viram os lobos, fugiram e abandonaram, e os lobos vieram e destruíram tudo. E digo isso porque na África, a África é um país, ou é um continente, e cada país nesse continente foi fortemente atingido pelos lobos, pelos salteadores, foi totalmente atingido por ladrões, por mercenários, né? E o continente está totalmente devastado. Está totalmente devastado. Se não fosse a presença desses elementos, nosso continente não estaria do jeito que está, e nosso país não estaria do jeito que está. A gente percebe que a gente vê aqui que tem muita coisa errada. A situação cada vez complica no nosso país. Os lobos não param de devorar a nossa nação. Os mercenários não param de entrar e destruir a nossa nação. Os ladrões não param de entrar na nossa nação. Então há um conjunto de situações que veio destruir a nossa nação e afetar as nossas vidas.
Esta foi a razão pela qual o Senhor Jesus veio. Ele disse: o ladrão veio para fazer isso, matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida. Aleluia. Assim como o Pai vive, o Filho também vive, porque o Pai deu poder ao Filho para ter vida em si mesmo. Então ele está a mostrar que se o Pai deu vida ao Filho para ter vida em si mesmo, ele está dizendo que o Filho tem o poder de dar vida também. Logo, ele está querendo dizer que até as ovelhas que foram destruídas, que foram mortas, o Filho tem o poder de dar vida. Então, esse é tempo de nós darmos vida às nossas ovelhas. É tempo de entrar ao nosso rebanho. É tempo de proteger o meu e o teu rebanho. Aleluia. Para que não tenhamos prejuízos. Você entendeu? Amém. Você já conhece o teu rebanho? Amém. Você sabe onde está o teu rebanho? Amém. Alguns estão adiantados no entendimento, outros estão atrasados. Você estiver atrasado, por favor, quando terminar o culto, pergunta a um irmão que entendeu bem. Não, me explica bem o que o pastor não quis dizer. Amém? Mas não fica a semana sem entender. Amém. Aleluia. E porque é uma sequência, nosso nome está marcado para esta semana. Aleluia. Porque nós precisamos tomar a nossa colheita. E nós precisamos tomar o nosso discurso. A promessa é para nós, é para os nossos filhos. A promessa não é para outro povo que vai vir amanhã. Cada povo tem a sua promessa. Nós temos a nossa promessa. O tempo da promessa não é amanhã. O tempo do cumprimento da promessa é hoje. Por isso a Escritura diz: não existe nada novo debaixo do céu. Deus procura trazer de volta aquilo que é. Então imagina que se no tempo em que Jesus falou, algo aconteceu, o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus, estamos a trazer de novo, estamos a procurar o que aconteceu e trazer de novo para nós hoje a nossa colheita. Ele mesmo que disse: vocês são como ovelhas. Eu só vos enviar no meio de lobos. Mas ele não disse que seremos devorados, não. Não foi isso. Aleluia. Ele não disse que nós seremos devorados. Ele disse que nós vamos entrar e vamos sair. Vamos entrar, tomar as nossas ovelhas, nós vamos sair com as nossas ovelhas. Quando quisermos entrar, nós vamos entrar. Nós estaremos à frente e elas vão nos seguir. As nossas ovelhas vão nos acompanhar. Elas vão nos seguir. Onde quer que você vá, as tuas ovelhas vão te seguir. Onde quer que você vá, as tuas ovelhas vão te acompanhar.
Você crê nisso? Amém. Vamos ficar de pé. Há uma coisa que a Bíblia diz. O mercenário é um fugitivo. O mercenário é fugitivo. O mercenário é positivo, é fugitivo. Aleluia. Eu não sei qual é o nome das tuas ovelhas. Mas é isso que você precisa fazer. O teu rebanho, todo lugar onde você trabalha, aquele teu rebanho. Aquele teu rebanho. É lá onde estão as tuas ovelhas. É lá onde você tira cada cabeça da ovelha para o teu sustento. O teu rebanho onde você faz os teus negócios, cada tipo de negócio que você faz é um tipo de ovelha, é um nome. Aleluia. Glória a Deus. O teu rebanho é teu. Amém. Ninguém, provavelmente onde você trabalha, é lobos, pessoas que querem a tua queda, é mercenários, pessoas que querem a tua queda, pessoas que não querem que você esteja naquela posição, que não querem que você ganhe aquele salário, que sabe, se você subir de posição, teu salário também vai subir. Então, está de olho nas tuas ovelhas, teu salário também é tua ovelha. Há lobos onde você faz os teus negócios, no mercado, não sei aonde. Tem lobos que estão ali para poderem entrar no teu rebanho, no lugar onde você faz as tuas vendas, para tentar roubar o teu negócio. Temos muitos ladrões, muitos mercenários, mas Deus nos deu percepção para compreendermos que nosso rebanho é nossa fonte de rendimento. A fonte de rendimento de um pastor de ovelhas são as suas ovelhas. Amém. Se algo acontecer com as ovelhas que o pastor, se vier uma peste, se vier lobos e devorar, quem entra em prejuízo é o pastor, é o dono do rebanho.
é o dono das ovelhas. Portanto, nós estamos aqui para podermos dar vida à nossa ovelha. Amém. Para darmos vida no nosso rebanho. Você é a única pessoa autorizada por Deus nesta terra de entrar no lugar onde você trabalha, onde você faz os seus negócios e tirar a sua ovelha, tirar para fora, sair com a tua ovelha e ir onde você quiser ir, e a tua ovelha vai te seguir. Aqui o sentido da ovelha te seguir é aquilo que a Bíblia diz que a bênção do Senhor te seguirá. Amém. A bênção do Senhor te seguirá. Em todo lugar onde você for fazer algum trabalho, a ovelha vai te seguir. A bênção vai te seguir. Você vai tirar daquele lugar a ovelha. Amém. Que você vai tirar daquele lugar. Amém. E nenhum lobo, nenhum mercenário está autorizado para tocar na tua ovelha. Você está me entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque você recebeu este direito do Pai. Amém. Assim como o Pai vive em si só, por si só, o Pai também deu vida ao Filho, para que o Filho viva por si só. Assim como o Pai deu vida ao Filho, o Filho também recebeu o poder de dar vida a quem Ele quer. Então esse é o tempo de nós entendermos que nós queremos que as nossas ovelhas recebam vida. Queremos que as nossas ovelhas tenham vida. Nós queremos isso. Tudo aquilo que nós empreendemos, tudo aquilo que nós queremos, ganhe vida. Aleluia. É dessa maneira que você precisa orar. A tua ovelha tem nome. Você é a porta das ovelhas. Diga: eu sou a porta. Eu sou a porta Das ovelhas. das ovelhas. Diga mais uma vez: eu sou a porta Eu sou a porta das ovelhas. das Eu ovelhas. sou a porta Eu sou a porta das minhas ovelhas. das minhas As ovelhas. minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz ouvem a minha e voz elas me seguem. e elas me seguem. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom Eu pastor. me levanto hoje Eu me levanto para hoje começar a apacentar para começar a as apacentar minhas ovelhas. as minhas Eu me ovelhas. levanto hoje Eu me levanto hoje para chamar para chamar as minhas ovelhas as minhas ovelhas pelo seu próprio nome. pelo seu próprio nome. As minhas ovelhas As minhas ovelhas me ouvem, me ouvem, porque eu sou o seu pastor. porque eu sou o seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Você é o pastor das tuas ovelhas. Amém. Ouvimos o que a palavra de Deus nos fala. A palavra está ali, mas para ela produzir tem que ser falada. Amém? Porque às vezes alguns não falam, alguns ficam, mas a palavra está lá.
Batista: quem és tu? És tu Elias? Disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Em outras palavras, eu tenho uma missão. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou aqui para dar voz à palavra. Eu estou aqui para emprestar a minha voz, a minha boca, para articular a palavra da vida, até que ela se manifeste. João disse: eu sou a voz. Eu sou apenas uma voz. Eu não sou a palavra, mas eu sou a voz que articula a palavra. Minha função é preparar caminho no deserto. Minha função é fazer o deserto prosperar. Minha função é endireitar as veredas tortas do deserto, para que haja um caminho. Esta é a minha função. Você sabe que João está cumprindo uma missão, porque é isso que o profeta Isaías profetizou. Mas a função de João no deserto é porque Isaías já disse que no deserto Deus abrirá rios no deserto, e tornará o deserto um jardim, um pomar. E todo tipo de animal virá no deserto para tomar o seu pasto. Haverá um rebanho e um pastor. E portanto, João, essa é a função de João. Mas aquela foi João. Agora, a tua função é ser uma voz para o teu rebanho. Aleluia. Abra sua boca e começa a falar com o teu rebanho. A tua ovelha está no teu rebanho. O único autorizado para entrar no rebanho é o pastor. O porteiro, a porta é você mesmo. A primeira coisa que Deus fez foi usar a sua palavra. Faça isso, pela palavra fomos criados no reino do Espírito, e pela matéria da terra fomos manifestados no reino natural. Seja voz para que a tua ovelha ouça. Chame cada ovelha pelo seu nome.
na nossa terra. Mas nós nos levantamos e nós declaramos: a partir de hoje, demos voz. Demos voz à tua palavra. Demos voz à tua palavra. Nós declaramos no nome de Jesus. Demos voz à tua palavra. Nós somos a porta. Assim como o Senhor é, assim nós somos. Nós somos a porta. Eu sou a porta do meu rebanho. Eu sou o pastor das minhas ovelhas. Minha fonte de rendimento do meu rebanho. Meus negócios, meus projetos são minhas ovelhas. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Eu guardo as minhas ovelhas. Eu apacento as minhas ovelhas. Eu chamo as minhas ovelhas pelo seu nome e elas me ouvem e elas me seguem onde quer que eu vá. E o ladrão não toca, o mercenário não toca, o lobo não devora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, coloco uma proibição aos lobos. Coloco uma proibição aos ladrões, aos mercenários. Proibido de tocar o meu rebanho. Coloco uma proibição aos lobos, aos mercenários, aos salteadores. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaro que os meus rebanhos estão se multiplicando. As minhas ovelhas se multiplicam. Elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Quando eu as chamo, elas me ouvem. E elas vêm a mim atrás. Elas me seguem. Em nome de Jesus. Quando nos apropriamos, nós decidimos quando tiramos, nós decidimos em nome de Jesus. Ninguém tem a decisão por cima de nós, ninguém decide por nós além de nós mesmos. Em nome de Jesus, nós decidimos prosperar, nós decidimos que o nosso rebanho prospera, se multiplica, as nossas ovelhas se multiplicam, as nossas ovelhas
Jesus Cristo de Nazaré. Nós multiplicamos as ovelhas. Nós multiplicamos as ovelhas. Nós multiplicamos as ovelhas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu nos deste vida para que nós possamos transferir vida. Nós transferimos vida às nossas ovelhas, a tudo que o Senhor nos deu para possuir. Nós transferimos vida às nossas fontes de rendimento, às nossas fontes de receita. Nós transferimos vida, nós protegemos, nós guardamos, asseguramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Na hora, meu Pai, de um ladrão, meu Pai, ou de um lobo tentar devorar, nós nos levantamos como porteiros em nome de Jesus. O nosso rebanho conhece apenas a nossa voz. Nós conhecemos o nome das nossas ovelhas. Elas nos ouvem e elas nos seguem. De hoje em diante, Pai, nossas ovelhas nos seguirão. Nosso rebanho ouvirá nossa voz. Nós iremos adiante deles e eles nos seguirão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, declaramos que é tempo de oportunidade, Pai. As oportunidades nos seguirão. As oportunidades nos acompanharão. Onde quer que a gente vá, cada porta que a gente chegar para bater é uma porta que se abre. Em nome de Jesus, nós colocamos o porteiro em cada porta onde queremos extrair as nossas ovelhas. Em nome de Jesus, nós, ó Pai, colocamos guarda, porteiro, meu Pai, a cada porta que nós vamos solicitar. Em nome de Jesus, a porta se abrirá. E nós chamamos dentro dessa porta a nossa ovelha pelo seu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus. Nós louvamos, Pai, em nome de Jesus.